우리 예쁜이들 안녕. 잘 있었어? 여기 아만다야. Oi, lindinhos e lindinhas, aqui do canal da Embaixada da Coreia. Eu vim com um tema que as pessoas me pedem muito sobre como foi crescer dentro de uma colônia coreana. Então, primeiro eu vou explicar para vocês por que e como eu cresci dentro dessa colônia. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, meus pais estavam procurando uma igreja e tinha uma igreja coreana a uns 3 quarteirões da minha casa. Meus pais estavam em busca, de uma igreja, viram que era uma igreja evangélica e de repente eu comecei a frequentar essa igreja. Então eu realmente falo que foi totalmente do dia para a noite que eu tava lá aprendendo coreano e me relacionando, dentro de uma cultura coreana. Eu frequentei essa igreja dos meus 9 até os meus 20 anos. Então eu realmente posso dizer que eu passei toda a minha infância, pré-adolescência e praticamente início de juventude dentro da colônia coreana. A minha família na época foi, acho que a terceira família de brasileiro que entrou nessa igreja e só tinha eu e meu irmão de brasileiro da mesma idade. Tinham coreanos da Coreia mesmo e tinham brasileiros coreanos, mas que estavam mais envolvidos na cultura coreana. E acho que como toda experiência com uma cultura diferente, você tem pontos positivos e pontos negativos. Então hoje eu vou contar para vocês 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, assim, entre aspas, que eu aprendi convivendo dentro de uma colônia coreana. Bom, acho que o primeiro ponto positivo, com certeza, foi a questão do idioma. Eu não sou fluente em coreano, hoje meu coreano ele é bem intermediário. O meu ouvido é muito bom porque eu cresci ouvindo as pessoas falando coreano, ao redor de mim. E acho que todo aprendizado que você tem na sua vida é muito válido. Então, como eu falei no começo do vídeo, eu com 9 anos comecei a fazer uma escolinha de coreano, durou acho que uns 3 meses mais ou menos, e lá eu aprendi todo o alfabeto coreano, aprendi o básico, a cumprimentar, aprendi coisas bem básicas mesmo. Mas essa escolinha de coreano ela não durou muito, depois eu comecei a fazer outras atividades e a escolinha de coreano ela deixou de existir. Então, eu fui aprendendo coreano mesmo assistindo novela na época, porque não tinha novela com legenda em português, então só tinha novela com legenda em inglês. E foi assim que eu aprendi um pouco de coreano e aprendi também inglês. Então, o fato de eu ter tido a oportunidade de aprender uma nova língua, com certeza foi um ponto super positivo nessa jornada. Segundo ponto, também um pouquinho linkado com a língua, é a questão da cultura. A cultura coreana, ela acaba sendo bem diferente da cultura brasileira, assim. Então, o fato de eu conseguir estar ali imersa 100% na cultura coreana me ajudou bastante a entender um pouco de costume, um pouco até de linguagem corporal. Tem coisas que a gente faz que coreanos acabam não fazendo. Por exemplo, eu vou dar uma água para uma pessoa mais velha do que eu. Eu pego a água e entrego. Mas na cultura coreana, você sempre tem que fazer isso com as 2 mãos. Então, são detalhes, assim, em questão de cultura que eu acabei aprendendo. E acho que isso se deu 100% por eu estar imersa. Porque como eu convivi desde criança, acabou sendo muito natural para mim fazer algumas coisas e aprender algumas coisas relacionadas à cultura coreana. Também tem a questão da comida, que eu sou muito fã, então eu aprendi a comer comida coreana desde pequena. Eu aprendi a comer comida apimentada, comer algumas carnes diferentes que a gente não come tanto aqui no Brasil. Então essa imersão na cultura também me deu novos paladares, assim, em relação à comida. E por último, mas não menos importante, outro ponto principal, assim, da minha integração foi a questão da interação interracial. E aqui acho que é o ponto auge, o ponto alto da minha experiência. Você se relacionar com pessoas de outras nacionalidades acaba sendo bem diferente. Então eu cresci com amigos coreanos, eu tinha muito relacionamento com coreanos que vinham da Coreia para o Brasil, coreanos que vinham dos Estados Unidos para o Brasil. Então eu acabei entendendo um pouquinho de como me relacionar com pessoas que não são brasileiras. Vou dar um exemplo muito engraçado. A primeira vez que um grupo de coreano veio da Coreia para o Brasil, na minha igreja, a gente ia fazer uma viagem missionária, E aí um tio da igreja falou, Amanda, vai lá cumprimentar eles. E eu, gente, brasileira, Como que eu cumprimentei? Eu cumprimentei todo mundo com um beijo no rosto.
Eles ficaram em choque, porque imagina, coreano não cumprimenta, você não tem muito contato físico. Então eles ficaram tudo meio assim em choque. E eu, gente, tinha, sei lá, 9, 10 anos, sabe? Eu era inocente, eu não sabia. Eu fui lá dando beijinho em todo mundo, abracinho, e eles tudo meio assim em choque. E aí eu entendi, eu falei, ah, tá, eles não fazem dessa forma. Então, acho que essa mistura de Brasil, Coreia, eu fui aprendendo muito na minha vivência, na marra, né, entre aspas. Mas foi muito bom porque eu comecei a entender e a respeitar um pouco mais culturas diferentes e costumes diferentes. Como nem tudo é um mar de rosas, eu também enfrentei bastante dificuldade crescendo nessa colônia coreana. Então agora eu vou falar 3 pontos que não foram tão legais e baseados na minha experiência, tá, gente? Não é uma regra, então é baseado no que eu passei. Acho que o primeiro ponto veio um pouquinho a questão da rejeição. Como eu e meu irmão, nós éramos os únicos ocidentais, a gente não era coreano, nem mestiço, nem nada, nem asiático, a gente teve muito que conquistar o nosso espaço, sabe? Então, nem todas as crianças eram nossos amigos. Nem todos queriam ficar ali com a gente, porque a gente era diferente, querendo ou não. Por mais que a igreja fosse no Brasil, eles morassem no Brasil, eu sinto que a colônia coreana ela era muito fechada, então realmente não tinha muita interação com pessoas não coreanas ou descendentes de coreanos. Então, querendo ou não, eu acabei sofrendo um pouquinho de rejeição, assim, ao longo da minha jornada. Claro que isso foi melhorando com o tempo, né? Eu fui crescendo, meus amigos foram crescendo, a gente foi amadurecendo e isso foi passando. Mas no começo eu me sentia, assim, muito sozinha. Enfim, eu não era super bem-vinda por todos, sabe? Então rolou sim essa questão de rejeição quando eu comecei a frequentar a colônia. Alinhado um pouquinho com a rejeição, tem a questão da adaptação. Então eu queria ter aquele sentimento de pertencimento, sabe? E eu senti que quanto mais eu entendia a cultura coreana, mais eu conseguia comer as comidas, mais eu estava imersa na cultura, então assistia novelas, consumia os mesmos conteúdos que os meus amigos, eu tinha mais assunto, eu me sentia mais parte. Então essa parte de adaptação, eu realmente tive que me esforçar um pouco para conseguir de fato fazer parte ali da galera dos meus amigos e estar ali com eles. E a adaptação, às vezes, ela é muito difícil, porque você tem esse sentimento de rejeição, mas ao mesmo tempo você quer fazer parte. Então, acho que o principal ponto foi eu realmente entender a cultura coreana. Porque a partir do momento que eu comecei a entender, ficou mais fácil para mim me adaptar e a fazer parte da galera que eu tava ali convivendo. E o último ponto, também não menos importante, é a questão da comparação. Aqui é um assunto bem difícil e delicado, mas eu vou tentar explicar. Quando a gente fala de comparação, é em relação a tudo. Por exemplo, fisicamente, eu era completamente diferente. Então, às vezes, rolava um pouco de comparação, sabe? Sei lá, se eu fizesse um delineado, por exemplo, ai, nossa, você tá querendo ficar com o olho igual ao nosso? E não, é porque o delineado também valoriza meu olho, eu fico bonita com delineado. Então, rolava muito uma questão de comparação, um pouco minha com as minhas amigas, principalmente na questão física. Eu sempre fui alta, sempre tive mais corpo. Então, quando você olhava as minhas amigas, elas eram mais magrinhas e elas falavam, eu queria ter o corpo igual ao seu. E eu falava, gente, mas a gente tem biotipos diferentes. Então, também elas ficavam se comparando comigo, porque a gente é diferente. Eu sou brasileira, elas são coreanas, então, obviamente, nosso biotipo é diferente, nosso rosto é diferente, nosso padrão de estética é 100% diferente. Ou até mesmo uma comparação, uma cobrança, assim, em relação a costume. Igual como eu falei, eu saí dando beijinho em todo mundo. O pessoal ficou um pouco bravo comigo. Você não pode fazer isso. Aí eu falei, gente, mas eu não sabia. Eu estou aprendendo. Então, essa parte de comparação, um pouquinho de cobrança, aconteceu bastante também durante toda essa minha trajetória dentro da colônia coreana. Acho que como toda experiência, você sempre vai ter lados positivos e lados negativos. Como eu falei pra vocês, eu quis compartilhar a minha experiência. Eu aprendi muito em todo esse tempo que eu vivi dentro da colônia coreana. Eu fiquei um tempinho afastada, agora eu voltei, né, a conviver mais com os meus amigos. E eu sinto que esse processo me amadureceu bastante, me fez entender o outro, entender as dificuldades do outro, entender as diferenças. E também, com certeza, foi uma experiência que me fez
conhecer uma nova cultura e me apaixonar por uma nova cultura. Então eu sou muito grata por essa experiência e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu realmente quis mostrar pra vocês, abrir um pouquinho de como foi nessa experiência. Eu recebo muita mensagem das pessoas me perguntando como que eu fiz amigo coreano, como que faz amigo coreano. E realmente não existe uma fórmula mágica. Eu tive a sorte, né, entre aspas, de realmente crescer numa colônia coreana. Então acabou sendo mais fácil para mim. Mas como toda experiência com o diferente, você precisa também aprender para entender o outro. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de seguir esse vídeo e também de se inscrever aqui no canal da Embaixada da Coreia, porque tem um montão de conteúdo legal que os amigos da Embaixada estão preparando com muito carinho para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!